Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Jonas, de Sociologia, e nós vamos refletir hoje sobre Sociologia Brasileira, principais vertentes e temas debatidos 2. Nós vamos iniciar a nossa reflexão falando sobre um sociólogo brasileiro clássico chamado Florestan Fernandes. Fernandes nasceu em 1920 e morreu em 1995, portanto no século XX. Vamos ler juntos aqui uma parte do nosso livro muito importante? Segundo Florestan Fernandes, enquanto a Europa mostrava países influenciados pelo pensamento iluminista e pela Revolução Francesa, exigentes quanto ao ensino público e universal, as elites brasileiras do século XX ainda estavam aplicando perspectivas educacionais de controle da educação, a fim de manter a maioria da população culturalmente alienada e afastada das decisões políticas. Essa afirmação sustenta uma leitura de viés marxista de Florestan Fernandes. Florestan envolveu-se com a política, cumpriu 2 mandatos de deputado federal, participou ativamente da discussão, elaboração e tramitação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, até hoje vigente e conhecida LDB, que só seria aprovada em 1996, um ano depois de sua morte. O Florestan Fernandes tem uma história um tanto quanto interessante de vida, porque ele nasceu numa família extremamente pobre, criada pela mãe dele, uma empregada doméstica, que lutou muito pela sobrevivência de ambos. O Florestan Fernandes também parou de estudar, precisou começar a trabalhar, e trabalhando num restaurante, um jornalista percebeu que ele gostava muito de ler. Entre um serviço e outro, Florestan Fernandes estava sempre lendo livros. E esse jornalista incentivou Florestan Fernandes a estudar. Pois bem, ele entrou no supletivo e concluiu seus estudos primários. Nessa direção, eu gostaria de realizar uma pequena leitura com vocês de uma crônica que foi escrita sobre o Florestan Fernandes, muito interessante. Vejam só, Florestan fez a graduação em Sociologia, depois mestrado e doutorado em Sociologia e Antropologia, numa carreira onde conquistou lugar de destaque como um dos acadêmicos mais importantes do país. Notem que Florestan Fernandes nasceu e conviveu e viveu num ambiente totalmente desprivilegiado, o que também o impulsionou a ter uma visão de mundo, de sociedade, muito própria, muito singular, depois da sua formação. Escreveu mais de 50 livros, entre esses os clássicos A Revolução Burguesa no Brasil, A Integração do Negro na Sociedade de Classes e A Organização Social dos Tupinambá. A Revolução Burguesa no Brasil começou a ser escrita em 1966, em resposta ao golpe militar de 1964. Num breve resumo, o clássico da sociologia expõe as estruturas e os vínculos que mantêm o caráter autocrático da burguesia numa sociedade como a brasileira. Isso vai de encontro com a leitura que nós realizamos aqui do nosso livro, que marca uma crítica que Florestan Fernandes faz ao modelo educacional brasileiro. Enquanto na Europa, a Revolução Francesa, inspirada pelo iluminismo, já estaria transformando a sociedade europeia, sobretudo na área da educação, no Brasil do século XX, muito pelo contrário, dominado pelas elites nacionais, as elites econômicas, a sociedade brasileira não impulsionava a educação para a autonomia, para a liberdade, mas para as questões da subserviência ou no que diz respeito a uma educação, sobretudo direcionada ao trabalho, aos indivíduos que deveriam preparar-se ao trabalho.
e não uma educação que estava direcionada para a vida, uma educação direcionada à reflexão, à autonomia, ao pensamento crítico. A outra obra, A Integração do Negro na Sociedade Brasileira de Classes, foi traduzido para o inglês e rendeu ao professor Florestan Fernandes viagens aos Estados Unidos para palestras nas universidades. Influenciou o movimento radical dos Panteras Negras e dos direitos civis. Por fim, a obra A Organização Social dos Tupinambá foi classificado pelo antropólogo francês que deu aula na USP como marco no desenvolvimento da antropologia. O professor Florestan Fernandes reconstituiu a organização social dos Tupinambá, extinta no século XVII, a partir dos cronistas e de relatos de viajantes. Pois bem, Florestan Fernandes foi um sociólogo extremamente importante, um clássico brasileiro e que, envolvido na política brasileira, como deputado dentro do Congresso, fez muito, não só pela educação, mas pelo desenvolvimento social, na sua totalidade, do Brasil. Narra a história que Florestan Fernandes tinha hepatite C e faleceu de hepatite C. Em determinado momento, já com um conhecimento, já sendo conhecido, melhor dizendo, Florestan Fernandes vai até o hospital público e ele é questionado pelo seu filho. Mas pai, você como deputado pode ir a outro hospital, um hospital particular, por que enfrentar fila e ficar aqui no hospital público? E a resposta do Florestan Fernandes é a seguinte: pois bem, eu sou um homem público e o hospital é público. E se eu estou esperando na fila, é porque tem fila para as pessoas. Ou seja, o mesmo atendimento que as pessoas têm, eu como homem público também preciso ter. E aí, um dos últimos contatos e narrativas que o Florestan Fernandes tem é com o seu ex-aluno, já então presidente, Fernando Henrique Cardoso. Uma séria complicação em decorrência da hepatite C fez o Florestan Fernandes ter de fazer uma cirurgia. O Fernando Henrique ofereceu uma cirurgia nos Estados Unidos. O Florestan Fernandes gentilmente agradece e diz: eu só posso aceitar se todos aqueles que estiverem numa situação igual ou pior a mim também tiverem as mesmas condições de irem aos Estados Unidos fazerem a cirurgia. Pois bem, Florestan Fernandes faz a cirurgia no Brasil, em decorrência de um erro médico, ele morre. E ele não precisou falecer para já ser reconhecido um grande sociólogo brasileiro. Muito bem, o segundo grande sociólogo brasileiro é o Sérgio Buarque de Holanda, que nasceu em 1902 e faleceu em 1982. Buarque de Holanda é pai do músico e famoso Chico Buarque de Holanda. Muito bem, como é de costume, os sociólogos brasileiros clássicos, ao construírem a sua narrativa sociológica, eles se direcionam para o Brasil colônia. Por quê? Porque o Brasil colônia é um momento que inicia a história do Brasil formalmente falando. Ou seja, o Brasil colônia, segundo os sociólogos clássicos, marca aquilo que corresponde à construção da identidade nacional, ou seja, a nossa identidade brasileira. Sérgio Buarque de Holanda escreve uma obra muito importante dentro do cenário intelectual brasileiro, que é Raízes do Brasil, de 1936. Pois bem, segundo a tese do Buarque de Holanda, o Brasil, colônia, ele foi constituído, se construiu, se formou a partir de uma ideia de frouxidão da organização portuguesa. Ou seja, os portugueses, quando alcançaram aqui o Brasil e começaram a organizar administrativamente a colônia, havia uma espécie de desorganização, no sentido de as coisas eram muito relevadas dentro da perspectiva da construção brasileira. Ou seja, a base da formação brasileira estaria baseada na flexibilização de regras e numa instabilidade das instituições. Essa é a tese seguida
pelo Buarque de Holanda. Ou seja, desde o Brasil colônia, os portugueses, quando cá chegaram, não tiveram a preocupação de consolidar uma instituição forte, orientada por regras bem estabelecidas. Muito pelo contrário. Embora existissem regras, essas regras eram por vezes negligenciadas, as instituições não eram por vezes tão respeitadas, o que levou, segundo Buarque de Holanda, o Brasil a ser constituído com base nessa flexibilização de regras, nessa ideia de que a organização não era tão necessária assim, porque as regras eram feitas a partir do jogo. Pois bem, o reflexo dessa frouxidão nas organizações e da falta de estrutura na instituição teria, segundo Buarque de Holanda, formado o homem cordial. Ou seja, o brasileiro é visto a partir da noção de homem cordial. O que é o homem cordial? Por mais que nós possamos pensar que cordialidade esteja ligado a um povo simpático, a um povo acolhedor, nós sempre escutamos isso, né? O brasileiro é acolhedor, o brasileiro é simpático. Não é exatamente essa a primeira ideia que Buarque de Holanda imagina como homem cordial. Cordialidade, homem cordial aqui, tem a ver com a construção das instituições dentro dessa flexibilização. Ou seja, em termos muito práticos, o homem cordial é o homem que prefere os contatos próximos, íntimos, a seguir as regras. Ou seja, é aquela ideia de que nós estamos entre amigos, por exemplo, e entre amigos nós podemos burlar as regras. Nós não precisamos exatamente seguir aquilo que fala as regras, porque, se a gente pode levar vantagem, então a gente prefere a amizade, os contatos próximos, íntimos, a seguir as regras. Essa é a ideia do homem cordial. E vocês percebem que a ideia de homem cordial, no fundo, é o que representa o brasileiro. O brasileiro foi construído dentro desse imaginário coletivo do homem que prefere os laços de coração, de amizade, a seguir as regras. Ou seja, nós estamos sempre preferindo os contatos próximos e a construção do Brasil teria se dado nesse contato próximo do que propriamente seguir as regras. Vejam, o homem cordial é o que caracteriza a todos nós brasileiros, porque nós fomos construídos nessa identidade. Aquele que prefere os contatos íntimos, informais e vantajosos a seguir as regras. Pois bem, esse modo de ação que marca o nosso ser brasileiro, segundo Buarque de Holanda, gera uma prática que, segundo ele, está enraizada na sociedade brasileira, que é a prática patrimonialista. O que é o patrimonialismo? Patrimonialismo é a dificuldade em distinguir o domínio público, ou seja, o bem comum, o bem público, do domínio privado, isto é, aquilo que é seu, particular. Pois bem, se nós fomos constituídos, segundo essa tese, na ideia de que a gente pode flexibilizar regras, a gente pode privilegiar os contatos íntimos a seguir aquilo que as constituições ou aquilo que as instituições pregam, e as próprias instituições estão vinculadas a esse modo mais flexível de ser, segundo Buarque de Holanda, esse modo de ser gerou o patrimonialismo, que é essa dificuldade dos indivíduos de compreenderem o que é seu particular e o que é o bem público. Um exemplo de patrimonialismo é a corrupção, ou seja, quando se utiliza de um bem público para fins privados. Nesse sentido, segundo Buarque de Holanda, aquilo que marca a sociedade brasileira é a corrupção. O caráter corruptível é o que estaria na essência, infelizmente, é claro, mas é o que estaria na essência do brasileiro. Ou seja, a noção de patrimonialismo, a confusão entre o que é meu particular e o que é do público, e quando eu utilizo do público para me prevalecer. Um exemplo de patrimonialismo
é o nepotismo. O que é nepotismo? É quando alguém ocupando um cargo público privilegia parentes, por exemplo, para ocuparem cargos públicos que ele pode escolher. Ou seja, o nepotismo é uma prática comum no Brasil, quando nós percebemos que dentro das instituições públicas eu tenho o filho, a filha, o genro, o neto de pessoas que ocupam cargo público, são eleitos pelo povo, mas que aproveitam dessa desse seu status e dessa sua colocação social para prevalecer a si mesmo e aos seus. Pois bem, nesse sentido, nós alcançamos de uma maneira geral o pensamento de Florestan Fernandes e Buarque de Holanda, dois grandes pensadores e sociólogos clássicos da sociologia brasileira que tentam mostrar como nós nos formamos enquanto brasileiros. Um abraço para vocês e até a próxima aula, pessoal!